tarde para todos. Gostaria de agradecer a presença de quem veio e dar início ao ciclo de debates para Rio+20, que se inicia agora. Nós estamos há um mês da Conferência das Nações Unidas, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, vamos, nos próximos debates, tratar dos principais temas que serão abordados, né, nessa Conferência da ONU, na Rio+20. O Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada aqui da Escola de Direito GV, né, está promovendo esse espaço, né, para o debate. E a gente começa hoje com o Código Florestal, que, embora não esteja diretamente relacionado com a pauta da Rio+20, tem tudo a ver com o país anfitrião, né, quem vai sediar, e esperamos que lidere, né, de alguma forma, esse evento. Hoje, então, a gente começa falando do Código Florestal. Muito se tem debatido sobre o assunto. Eu, particularmente, acho que nesses últimos 2 anos o debate fugiu um pouco da academia e acabou ficando um embate político com muito jogo de interesse e de lobbies. Acabou ocorrendo uma dicotomização entre ruralistas e ambientalistas, que é um pouco perigoso, que são, na verdade, grupos bastante complexos e heterogêneos, e quando você classifica dessa forma, você acaba simplificando demais. Acho que isso empobrece o debate. Bem, por isso, trazer um pouco o debate de volta para a academia, eu trouxe 3 renomados professores e pesquisadores que têm trabalhado com o tema. Vou começar com o conferencista, o professor Dr. Jean-Paul Metzer. Ele é biólogo e doutor em Ecologia de Paisagens pela Universidade Paul Sabatier de Toulouse, na França. Ele é professor titular do Departamento de Ecologia da USP e membro do corpo editorial da Landscape Ecology e da Natureza e Conservação. Ele também é vice-presidente da International Association for Landscape Ecology. Depois da fala do professor Jean-Paul, ouviremos as considerações da debatedora, a professora Ana Maria Nusdeu. Ela é bacharel e doutora em Direito pela USP e professora do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da USP. Suas áreas de docência e pesquisa são o Direito Econômico e o Direito Ambiental. Por fim, ouviremos as considerações do professor Ricardo Ribeiro Rodrigues. Ele é biólogo com mestrado e doutorado em Biologia Vegetal pela Unicamp e professor do Departamento de Ciências Biológicas da ESALC, né, Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, da USP Piracicaba. Ele coordena atualmente o Programa de Adequação Ambiental e Propriedades Agrícolas, que é uma iniciativa, para mim, bastante importante e que se relaciona diretamente com esse novo Código Florestal. Tá? Então, vamos começar com a fala do Jean. Bom, queria agradecer ao Nelson pela apresentação, pelo convite, a GV também pelo convite de estar aqui. Vou falar de uma coisa, eu acho que todos vocês devem estar seguindo, né? Eu coloquei um título meio fantasioso aí, que é o Código, a Ciência e o Futuro das Florestas. E, nesse sentido, eu quero exprimir um pouco a minha revolta com a aprovação do novo código. Fazer uma reflexão sobre o papel da ciência, o papel que a ciência teve, né, no passado e a que ela pode ter no futuro, em termos de mudança do Código Florestal, e falar mais uma especulação sobre o futuro das florestas brasileiras. Bom, então, como vocês sabem, no dia 25 de abril foi aprovado o novo Código Florestal na Câmara dos Deputados. Como vocês podem ver pela foto, os deputados parecem estar muito felizes. Foi uma lavada, né? A gente teve uma votação aí com uma margem de aprovação muito grande. E eu considero que essa aprovação foi, ao mesmo tempo, uma derrota política da presidente Dilma Rousseff e, ao mesmo tempo, uma derrota para a ciência. Eu apertei zoom aqui, agora não sei como é que eu tiro esse zoom. Aí. Muito bem.
Então, o que eu vou tentar falar para vocês, o Nelson começou a falar que houve um embate político, um embate econômico grande, eu acho que os interesses econômicos eram muito grandes, mas eu acho que tem uma meia-culpa da ciência, porque a ciência entrou muito tarde nesse debate, e eu acho que, quem sabe, a forma como a gente entrou, a forma como a gente faz pesquisa, não apenas na área biológica, mas eu acho que também na área de humanas, é pouco adequada para você pensar em extrapolação, transferência de conhecimento para embasar políticas públicas. Então, eu vou tentar falar um pouco disso, mas antes de entrar no âmago da questão, eu queria relembrar. Eu acho que sempre é bom relembrar o que é o Código Florestal. Acho que todo mundo sabe o que é o Código Florestal, mas quem sabe não sabe tanto a importância que esse Código Florestal tem, né? O Código Florestal, ela é a principal legislação que rege sobre a conservação de vegetação em áreas particulares. Isso representa, não sei se dá para ver muito bem aqui, esse verde claro. Então, o verde claro é a vegetação em áreas particulares e o verde mais escuro é a vegetação em unidades de conservação em terras indígenas. Quando a gente pensa em propriedade particular, a gente tem aí 390 milhões de hectares de vegetação nativa, né, florestas e não florestas, que estão em propriedade particular. Isso representa 73% da nossa vegetação nativa. Ou seja, apesar de intuitivamente ou até na mídia estar veiculado o fato da gente proteger o meio ambiente, a vegetação nativa, através de unidades de conservação, apenas as unidades de conservação não são suficientes para a proteção dessa vegetação, porque boa parte dela está fora das unidades de conservação. Eu acho que a única exceção é, de fato, a Amazônia Legal, onde você tem um balanço muito melhor. Acho que a gente tem mais ou menos 50% de vegetação remanescente em unidade de conservação em terras indígenas e 50% em áreas privadas ou em terras devolutas. Enfim, ela é extremamente importante, não apenas em termos de conservação da biodiversidade, mas também em termos de preservação dos serviços ecossistêmicos que essa vegetação propicia. Bom, como que o Código Florestal trabalha com essa questão da conservação? Ela utiliza basicamente dois instrumentos. O primeiro instrumento são as áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são são as áreas mais sensíveis, que contêm erosão, que evitam enchentes, ou seja, são áreas de topo de morro, né, que garantem a percolação da água e o reabastecimento dos mananciais. São as áreas de encosta, que, se você tirasse a vegetação, você teria riscos de deslizamentos maiores. As beiras dos rios, né, que a gente tem que proteger as beiras do rio, senão você tem erosão, comatagem dos rios. As restingas, né, as dunas fixadoras, as restingas que fixam essas dunas, e os manguezais também. Bom, além dessas áreas, que são áreas delicadas e que, se você retirar a vegetação, você perde uma série de serviços ecossistêmicos, a gente tem também as reservas legais. Então, no Código de 1965, os proprietários tinham que manter não apenas as APPs, mas tinham que manter também uma porcentagem da propriedade, além das APPs, e essa porcentagem varia aí de 80% a 20%. Né? 80% quando é floresta na Amazônia Legal, 35% quando é cerrado na Amazônia Legal e 20% no restante do país. Então, pensando no restante do país, e pensando que as APPs ocupam mais ou menos 10%, 15% do território nacional, se o Código Florestal fosse cumprido, a gente teria 20% mais 10% ou 15%, a gente teria cerca de 35% da vegetação preservada, ou garantia de preservação. Né? Muito bem. Para algumas pessoas, essa legislação parece ser vista de uma forma demasiadamente restritiva. Então, se a gente somar as áreas de APP, mais de reserva legal, além das UCs e das terras indígenas, a gente tem mais ou menos 2/3 do país que está protegido, seja por uma legislação, seja por outra. Essa figura daqui eu tirei de uma publicação que saiu no Senado, e ela tem um pequeno erro, né? Ela diz que aqui a gente tem 50% da vegetação em área pública, e isso não é verdade. Né? Eu acabei de mostrar para vocês que a gente tem, na realidade, 390 milhões de hectares em áreas particulares. Né? Então, acho que é praticamente o inverso do que está aqui. E 11% aqui em área privada, mas é basicamente o inverso. Ou seja, a gente tem muita vegetação em área particular,
em APP ou em reserva legal, que deveria estar assim, e uma outra parte em UC e terras indígenas. Mas o que chama muita atenção aqui é o fato da gente ter apenas 1/3 do país com áreas produtivas para agricultura, para pecuária. O que parece ser muito pouco, mas não é pouco, é 8 vezes o território da Alemanha. Mas, enfim, diante desse quadro, estamos espremidos aqui em 1/3 do território nacional, e diante também de um dado muito forte que veio da Embrapa, de um grupo de pesquisadores da Embrapa, na verdade, quase que de um pesquisador da Embrapa, a situação começou a balançar um pouco. Então, segundo os dados desse pesquisador, eu já avanço desde já que esses dados não estão completamente corretos, a situação hoje em dia ela estaria desta forma. Ou seja, a gente tem mais ou menos de área disponível para a agricultura 28% do país. E se a gente juntasse APP e reserva legal, a gente teria 41% de terras disponíveis para a agricultura. Como eu falei para vocês, né, a reserva legal é computada além da APP, pelo Código de 65. Se você juntasse essas duas coisas, ou seja, considerasse a APP no cômputo da reserva legal, então a gente chegaria nesse valor aqui de 41%. Diante disso, diante do fato que muitos proprietários estão fora da legalidade, né, a gente tem o Código Florestal, ele tem mais ou menos 47 anos, e infelizmente não foi uma legislação que foi de fato aplicada. Então a gente tem um passivo ambiental que é estimado entre 50 e 80 milhões de hectares. Né? O estado de São Paulo tem uns 25 milhões de hectares. Isso significa que o passivo ambiental brasileiro é de 2 a 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Então, diante dessa situação, diante desse enorme passivo ambiental, obviamente que houve uma revolta quando a Marina Silva tentou, de fato, aplicar a legislação. Né? E aí resultou numa série de flexibilizações, né, que é esse novo Código Florestal que foi aprovado e que a gente está discutindo há 2 anos. E o que eu quero chegar para falar para vocês um pouco mais em detalhe é um pouco do papel que a ciência teve nessa discussão toda. Né? Então, houve uma mobilização, eu acho que inclusive houve uma mobilização única da comunidade científica. Eu, pelo menos na área biológica, na área ambiental, nunca vi tantos pesquisadores se reunirem, debaterem. O Ricardo, que está aqui, deve ter participado de umas centenas de palestras. Eu também estou falando pela 100ª vez, mais ou menos, o mesmo conteúdo. Né? E o conteúdo vai mudando em função da plateia. Mas, enfim, teve um esforço muito grande de produzir síntese. Então, a Academia Brasileira de Ciência e a SBPC formaram um grupo de trabalho para discutir o Código Florestal. A síntese desse trabalho foi publicada num livro que foi lançado em 2010, né? Ou 11, já não. O programa Biota FAPESP também fez uma série de reuniões e fez uma sessão especial da revista Biota Neutrópica. E a gente teve aí vários pesquisadores, entre eles esse Jean-Paul Metzger, que escreveram coisas relacionadas com o Código Florestal dentro da sua temática de pesquisa. Então, teve uma mobilização muito grande da ciência, só que, inclusive, a gente teve reuniões com senadores, quando o projeto estava no Senado, né, com o Jorge Viana, com o Rodrigo Hollenberg. O Ricardo também organizou, o Ricardo foi uma das pessoas mais ativas nesse sentido, ele também organizou uma reunião com o deputado Paulo Pial, quando as coisas estavam em discussão na Câmara dos Deputados. E a impressão que dava, assim, a ciência está sendo ouvida, né? Pelo menos eu tinha essa sensação até algumas semanas atrás. Mas, na realidade, eles ouviam, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Né? Então, eles ouviam e praticamente não incorporaram nada. Então, eu quero mostrar para vocês como, de fato, não houve incorporação das sugestões que foram feitas pela SBPC, pela Academia Brasileira de Ciências. Eu vou, acho que, pontuar só 5 tópicos, porque eu acho que não dá para falar mais. Eu acho que a professora Ana Maria vai falar de outros tópicos, né? Mas, enfim, um deles que me preocupa muito é a questão das APPs ripárias, né? E não apenas da largura, porque teve toda uma discussão na mídia sobre a questão, 30 metros, a gente está reduzindo para 15, etc. e tal, mas eu acho que isso é o menos pior. Né? O grande problema é o marco a partir do qual a APP vai ser computada.
pelo código de 65, essa APP ripária ela é computada a partir do que eles chamam aqui do leito maior, ou seja, é o rio mais a sua zona de inundação anual, né? Então, você tem essa zona de inundação anual, que é a planície de inundação, e aí você computa uma faixa de proteção que vai de 30 metros até muitos metros, acho que 500 metros. No novo código que foi aprovado agora na Câmara, o início da APP vai ser o leito regular do rio, ou seja, a calha do rio. Então, a partir daí, você computa 30 metros ou mais. Isso tem um efeito enorme, né? Acho que se tivesse um pouco mais escura a sala, a gente ia perceber aqui que a gente tem os meandros de um rio pequenininho. Pelo menos só para isso aqui. Olha. Obrigado. É som e imagem. Então, a gente está vendo aqui o rio, né, com todos os seus meandros dentro da sua planície de inundação. Ele tem uma faixa aqui, se a gente colocar uma faixa de 30 metros, isso provavelmente vai ser essa faixa florestal que está por aqui. Mas, além dessa faixa florestal, você tem uma ampla zona de inundação, né, que vem até aqui, onde está essa flecha. Ou seja, se você, pelo código vigente de 1965, a APP seria computada daqui em diante. Pelo novo código, a APP é computada aqui da calha do rio, né? Ou seja, se você computa a partir da calha do rio, você deixa imensas áreas de várzeas desprotegidas, né? E isso tem um efeito... Acho que agora já pode... Fica tão melhor, né, com desligado. Vocês querem ver desligado? Então tá, então tudo pela gravação. A gente consegue ter uma extensão maior da apresentação na internet. Legal. Mas, enfim, pelos cálculos que foram feitos aí pelo pessoal que trabalha com isso, cerca de 80% das várzeas brasileiras estará desprotegida com o novo Código Florestal. Apenas na Amazônia, isso representa, em termos de várzea e igapó, 40 milhões de hectares, né? Praticamente 2 vezes o estado de São Paulo. São 40 milhões de hectares que agora podem ser utilizadas, inclusive podem ser utilizadas com ocupação urbana, né? Dependendo de quão restritivo vai ser o órgão estadual. Aqui a gente vê a calha do rio, que é o vermelho, e o azul, que seria a zona de inundação, a partir da qual você computaria a APP. Se você deixa tudo isso daqui desprotegido, você deixa de ter os serviços ambientais ou ecossistêmicos dessas áreas, ou seja, toda a questão de regulação de cheias, de depuração das águas, de contenção de erosão, a gente perde, de produção, inclusive ictiológica, né, para a indústria pesqueira também pode ser muito importante na Amazônia. E você deixa a área mais susceptível a ocupações humanas com risco de vida. Então, é um problema gravíssimo, né? Essas áreas de várzeas, elas são consideradas no mundo todo como as áreas mais valiosas em termos de serviços ecossistêmicos, e o Brasil está indo na contramão. Então, enquanto o mundo protege as wetlands, né, essas áreas úmidas, o Brasil não, ela justamente desprotege, e isso vai ter consequências econômicas muito grandes. E, basicamente, desprotege, pelo meu entendimento, para permitir alguns cultivos, como cultivo de arroz ou pecuária no Pantanal, ou alguns usos tradicionais que poderiam ser regulados pontualmente, né? Então, a gente desprotege todas as nossas várzeas em função de uns requerimentos, de umas exigências de um setor muito restrito do setor produtivo. Funciona? Estou tentando. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das áreas consolidadas em APP, né? O meu entendimento é que se as APPs são áreas sensíveis e importantes, elas deveriam ser 100% preservadas, né? Eu já fiz essa comparação. É como você falar, por exemplo, que a gente tem muita multa por causa do uso do cinto de segurança, ou por causa que as pessoas não usam o cinto de segurança, né? Então, como solucionar o problema? Vamos abolir a obrigatoriedade de uso do cinto de segurança. E se as pessoas morrerem nos acidentes, pouco importa. Mas, basicamente, o que a gente está fazendo é isso, né? Se a gente consolida usos em APPs, a gente está dizendo que aquelas funções ecossistêmicas tão importantes que elas prestam não são tão importantes assim, né? Ou seja, a gente está consolidando coisas como essas daqui. Pasto até a beira do rio, está certo que, nesse caso, tem que recompor 15 metros. Mas isso ainda pode mudar.
a gente está consolidando explorações florestais em encostas, né? Será que a gente quer consolidar esse tipo de situação? Ou seja, pelo código aprovado no dia 25 de abril, a gente consolida praticamente 40, 50 milhões de hectares de usos indevidos, muitas vezes levando a riscos de vida, né? Então, acho que isso é altamente indesejável. Provavelmente, essa é a maior anistia ambiental mundial, né? Quando, na realidade, o que a gente precisaria? A gente precisaria de uma legislação específica para alguns casos, né? Como o arroz, que precisa ser cultivado em várzeas, a gente precisa regularizar isso, mas não precisa desproteger todas as várzeas. Ou a pecuária extensiva no Pantanal, ou a agricultura de várzea na Amazônia. Ou então, a gente tem algumas produções tradicionais, já que existem há muito tempo, só que são de culturas perenes e que não têm um impacto tão grande como no caso do café em Minas, do maracujá, da maçã, das uvas no Rio Grande do Sul, que estão em encostas e que a gente também poderia olhar com uma legislação específica. Ou seja, há uma consolidação, uma anistia ampla e restrita, né, sem exigência nenhuma, quando na realidade a gente deveria olhar para esses casos especiais que representam provavelmente menos de 10% da agricultura brasileira, e principalmente a gente precisaria olhar, que está aqui embaixo, para o agricultor familiar, para a agricultura familiar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Terceiro ponto que eu queria realçar aqui, eu já falei para vocês, sobre a reserva legal, né, na legislação atual, todo proprietário tem que ter a sua reserva legal dentro da sua propriedade, mas há espaço para ele compensar fora da propriedade em alguns casos. Quando ele pode compensar fora da propriedade, ele tem que compensar numa microbacia, numa bacia hidrográfica próxima. É isso que está dentro da legislação atual, digo a de 65. Agora, com o novo Código Florestal, essa compensação ela pode ser feita em qualquer lugar do bioma, né? Então, vamos pensar na Mata Atlântica. Isso significa que uma pessoa pode compensar a sua reserva legal do Rio Grande do Norte em qualquer estado do sul do país, na medida em que essa reserva legal está dentro do bioma Mata Atlântica. Num raciocínio, quem sabe, simplista, e para quem não entende tanto de biologia, isso pode fazer sentido, né? Porque a gente está dentro da Mata Atlântica, e se a gente pensasse que a Mata Atlântica é algo homogêneo, isso faria sentido. O grande problema é que a Mata Atlântica não é homogênea, nem um pouco homogênea, né? Na realidade, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, tanto de altitude, de solos, de relevo, de clima, né? A gente fala de uma porção enorme aqui do país, e se a gente analisar a ocorrência de algumas espécies, a gente consegue identificar zonas de endemismos, né? Essas zonas de endemismo são, na realidade, zonas onde você tem a ocorrência de algumas espécies que só ocorrem lá. Então, espécies que ocorrem, algumas espécies que ocorrem aqui em Pernambuco não ocorrem na Serra do Mar, e vice-versa. Ou as que ocorrem na Serra do Mar não vão ocorrer nas matas de araucária que estão no sul do país. Então, a gente tem uma heterogeneidade que a gente conhece em termos biogeográficos, e quando a gente está pensando em trocar espécies, trocar reservas legais entre zonas de endemismos distintas, a gente está trocando laranja por maçã, né? O grande risco disso é que a gente vai ter uma super conservação num determinado local onde você não tem um uso agrícola muito grande, e nas áreas onde o uso agrícola, o potencial de uso agrícola é maior, você vai ter uma exterminação das reservas legais, porque elas vão ser todas compensadas em outro lugar. Ou seja, nessas regiões, além da gente perder as espécies que são endêmicas nessas regiões mais produtivas, a gente deixa de ter os serviços ecossistêmicos que as reservas legais provêm, inclusive para a agricultura, como controle de praga, como polinização de algumas espécies. Então, a gente tem um duplo problema, tanto em termos de conservação de biodiversidade, quanto econômico, em função da perda dos serviços ecossistêmicos que ocorrem em áreas justo adjacentes às reservas. Ou seja, você compensar a reserva de São Paulo em Pernambuco, você perdeu o serviço ambiental que você tinha em São Paulo. Quarto ponto que eu queria falar para vocês é a questão da junção de APP com reserva legal, né? Então, isso veio daquele cálculo que foi feito pelo pessoal da Embrapa, no qual, ao juntar a APP
na reserva legal, a gente liberava aí uma extensão muito grande do país para a produção agrícola. O problema é que, se a gente olhar as definições que estão, pelo menos essas são as definições que estavam no Código de 1965, a gente vê claramente que as funções das APPs são muito distintas das funções das reservas legais. Ou seja, enquanto aqui a gente está falando de áreas mais sensíveis, que são importantes para assegurar o bem-estar das populações humanas, porque a gente tem que evitar a erosão, porque a gente tem que preservar recursos hídricos, etc. e tal, aqui nas reservas legais a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de uso sustentável de recursos naturais e a gente está falando de conservação da biodiversidade, que também ocorre aqui. Mas o mais importante é que, geograficamente, essas áreas estão em posições distintas, né? Enquanto que a APP está na encosta, a reserva legal está em terrenos mais de inclinação mais suave. Enquanto que as APPs estão na beira dos rios, as reservas legais estão afastadas dos rios. E por estar em situações ambientais distintas, elas contêm espécies distintas que se complementam. Então, a paisagem ideal ou mais sustentável, que representa a nossa biodiversidade, seria uma paisagem que conteria tanto APPs quanto reservas legais, porque elas compreendem, digamos, toda a heterogeneidade biológica da paisagem. E o segundo ponto, ao juntar APP com reserva legal, o grande risco é que a gente vai, pelo menos em algumas situações, passar de paisagens aqui de 30%, 35% de cobertura florestal para paisagens de 10% de cobertura florestal. Ou, tá bom, de 20% de cobertura florestal. Mas, ou seja, a gente vai reduzir a quantidade de cobertura florestal necessária em cada uma das paisagens. E pelos dados que a gente tem de várias paisagens da Mata Atlântica com diferentes coberturas florestais, a gente sabe que, ao passar de paisagens de mais ou menos 30% para paisagens de 10%, a gente perde muitas espécies, né? Isso aqui é um gráfico mostrando a riqueza no eixo Y de espécies de pequenos mamíferos, e o eixo X é o esforço amostral. Ou seja, paisagens de 50% e 30% têm mais ou menos as mesmas espécies, mas quando você passa a ter menos vegetação nativa, né, onde os fragmentos remanescentes são menores e mais distantes, você vai ter mais eventos de extinção e aí você vai ter uma paisagem extremamente depauperada em termos biológicos e provavelmente essas paisagens empobrecidas em termos de diversidade biológica são também paisagens que vão prestar menos serviços ecossistêmicos. E o último ponto que eu queria falar dos problemas aqui do Código Florestal é a questão de como foi lidada com a questão da agricultura familiar, né? Então, a gente sabe que esse é um elo frágil da história, né? Então, o agricultor familiar, de fato, a gente tem que pensar em medidas que permitam que ele produza dentro da sua propriedade e que as restrições ambientais não sejam tão pesadas, né? Só que a agricultura familiar ela é definida já por lei em função de 4 parâmetros, que é o tamanho da propriedade, mão de obra, renda e gestão, que tem que ser, nos 3 casos, essencialmente familiar, né? E o que o Código Florestal fez foi reduzir esses 4 critérios para um único critério, que é o tamanho da propriedade. Então, ele considerou, basicamente, houve uma confusão entre o agricultor familiar e o pequeno proprietário, que não é nem o pequeno produtor, é o pequeno proprietário. Isso é muito complicado. Isso daqui são dados do INCRA, onde a gente vê o minifúndio. O minifúndio são propriedades com até um módulo fiscal, né? Esse módulo fiscal varia de município para município. O pequeno proprietário, que aí são até os 4 módulos fiscais, depois o médio, que é de 4 a 15, e o grande, que é o mais de 15 módulos fiscais. Mas, enfim, ao a gente flexibilizar demasiadamente as regras ambientais para o pequeno proprietário, a gente favorece aqui 65 mais 25%, ou seja, 90% dos proprietários brasileiros, que representam mais ou menos 25%, 23% do território nacional. Ou seja, em 23% do território nacional não há mais necessidade, por exemplo, de recomposição de reserva legal. Se
e muitos desses pequenos proprietários não são agricultores familiares e não necessitam, não carecem de uma flexibilização da legislação ambiental, né? Então, se houvesse a necessidade, de fato, de estabelecer um único critério, que é o critério de tamanho, para flexibilizar a legislação ambiental, o mais sensato seria trabalhar apenas com os minifúndios, ou seja, ser mais restritivo em relação ao tamanho, já que a gente só está usando esse critério para definir o pequeno proprietário. Aí a gente trabalharia com 65% das propriedades e 8% do território nacional. Mas, enfim, ao trabalhar com a pequena propriedade, qual que é a consequência disso? Esse gráficos daqui mostra para vocês pequenos proprietários, que é esse verde mais claro, e os demais proprietários, que é o verde mais escuro, em função de cada um dos biomas brasileiros, né? Então, a gente vê que, em alguns biomas, como na Amazônia, no Cerrado, o pequeno proprietário, né, o que tem menos de 4 modos fiscais, ele tem uma parcela do território relativamente pequena, né, 14% a 19%. Mas, por outro lado, se a gente olhar no caso da Mata Atlântica, da Caatinga e dos Pampas, o pequeno proprietário representa praticamente, né, nesses dois casos, pelo menos, representa praticamente 50% do território, né, mais de 90% das propriedades. A consequência disso é que, nesses dois casos, você vai ter uma redução na necessidade de reserva legal, que vai ser da ordem de 45% a 48%, no caso do Caatinga e Mata Atlântica, e 31% no caso dos Pampas, né? Ou seja, nesses três casos, e pensando principalmente em Mata Atlântica, né, onde a gente tem muito passivo ambiental de reserva legal, a gente reduz consideravelmente a necessidade de recomposição, de restauração florestal, que é uma consequência muito grave. Eu não quero me alongar, não sei nem se eu tenho tempo para me alongar sobre tudo isso, tenho 10 minutos, mas basicamente a tônica do que eu quis dizer até nesse momento é que, desses 10 pontos aqui que foram elencados pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências em outubro de 2010, e isso foi apresentado pessoalmente, né, o Ricardo estava presente, eu estava presente, a gente apresentou isso pessoalmente para os senadores, pouquíssimos desses pontos foram incorporados no projeto do Senado, e do que foi incorporado no projeto do Senado, tudo foi retirado no projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, após as modificações do deputado Paulo Pial. Enfim, para mim isso é uma derrota muito grande. Acho que algumas pessoas não concordam comigo, mas pelo menos até agora, né, a gente perdeu feio a batalha. E eu acho que essa não é uma batalha perdida apenas no caso do Código Florestal. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é da APA, ou da bacia do Corumbataí. O Corumbataí, eu acho que o Ricardo sabe, algumas pessoas aqui devem saber, mas é uma área que está perto de Rio Claro, né, é o reverso das crestas basálticas aqui do interior do estado de São Paulo. Você tem perto de Corumbataí, você tem a Unesp de Rio Claro, você tem a Exalc, né, você tem a USP, e você tem... Estou perdendo uma... Tem a Unesp, tem a USP e tem a UFSCar, em São Carlos. Ou seja, a gente tem 3 grandes polos universitários perto de Corumbataí. Num levantamento que eu fiz em 24 de outubro de 2011, no ano passado, para uma outra apresentação, eu vi lá que, nessa região, a gente teve 189 teses, né, na CAPES, 79 artigos publicados nos Scopus e 98 artigos no Web of Science sobre Corumbataí. Agora, perguntem para mim se questão social, econômica, qualidade de vida mudou nessa região. Não mudou nada, né? Se a gente olhar os indicadores econômicos, sociais, nos últimos 20, 30 anos, eles estão exatamente iguais. Ou seja, se produz muita ciência, e o Brasil produz muita ciência, cada vez mais, mas pouco efetiva em termos de reverter isso em ganhos para a sociedade, né? Esse aqui é um gráfico que mostra a produção científica no Brasil, todas as áreas confundidas, né, mostrando que claramente, desde 1995 até 2009, o Brasil vem aí tendo uma explosão de produção. Hoje representa 2,7% da produção mundial. Esse aumento também ocorre em termos de qualidade, quem sabe não tão rapidamente, mas também ocorre em termos de qualidade. Ou seja, há um paradoxo, a gente produz muito,
mas aplica pouco. E não apenas produz muito artigos, mas a gente está cada vez formando mais gente, né? Isso aqui são dados da CAPES, que eu retirei recentemente do site da CAPES. Cursos de mestrado, doutorados e mestrados profissionalizantes, né? Todos eles mostrando que, pelo menos de 2000 para cá, você tem um aumento muito rápido do número de cursos e do número de pessoas formadas, né? Apenas na área de ecologia, a gente tem, por ano, formados 300 mestres e 100 doutores. Um pouco mais de 100 doutores. Ou seja, é muita gente. E quando eu falo que houve uma mobilização muito grande em relação ao Código Florestal, tá certo, houve uma mobilização muito grande, mas onde estão esses 300 mestres e 100 doutores, né? Por que essas pessoas não estão tão mobilizadas como a gente gostaria que elas estivessem? Esse problema de transferência de conhecimento, ele não é um problema brasileiro, ele não é um problema das ciências ambientais, das ciências ecológicas, é um problema internacional que já foi identificado e que já é discutido na literatura há muito tempo. E, basicamente, tem uma razão que eu acho que é muito forte que a gente precisaria discutir aqui. A visão clássica que a gente tem de aplicação de ciência é uma visão linear, unidirecional, onde você tem numa ponta aquele que faz o conhecimento, do cientista, e na outra ponta aquele que é supostamente o usuário, né, que deveria usar o conhecimento, aplicar o conhecimento. O problema é que nessa visão linear, ou unidirecional, né, vai do cientista para o usuário, você tem vários gargalos. Primeiro gargalo, o usuário não lê inglês, o usuário não lê as publicações, até porque a gente escreve numa linguagem que muitas vezes nem a gente mesmo entende, né? Então, não é de se espantar que ele não entenda o que a gente escreve. Mas, enfim, ele vai ler uma parte muito reduzida do que a gente escreve, que, em geral, são artigos de síntese ou artigos de divulgação. Daquilo que ele lê, uma parte pode ser útil, uma outra parte pode não ser útil. Ou seja, ele já lê pouco, entende uma parte apenas, e da parte que ele entende, nem tudo aquilo que ele entende é útil, né? Então, tem gargalos importantíssimos. Se a gente quer vencer um pouco essa barreira, a gente tem que começar a fazer ciência de uma outra forma. E fazer ciência de uma outra forma pode incomodar muitos de nós, né, que estamos acostumados aqui a nos fechar nas nossas salas, na frente dos nossos computadores ou junto com os nossos alunos, e definir o que a gente quer, a nossa linha de pesquisa. Mas, se a gente quiser melhorar essa transposição de conhecimento científico na área aplicada, a gente precisa de uma visão um pouco mais sistêmica. Uma visão sistêmica no sentido em que o usuário ele tem que participar da geração do conhecimento desde dos primeiros momentos da formulação da pergunta, da linha temática, né, do projeto de pesquisa. Porque, dessa forma, ele consegue inserir perguntas que são pertinentes em termos práticos. E o cientista ele tem que, obviamente, desenvolver essa pesquisa, mas se ele tiver um conhecimento um pouco melhor dos problemas práticos, né, da aplicação desse conhecimento, ele consegue planejar sua pesquisa de uma outra forma. Ou seja, tanto o cientista quanto o usuário deveria participar das duas pontas, né, da geração do conhecimento quanto da aplicação do conhecimento. E eu queria mostrar não, ainda não vou mostrar. Isso significa que a gente tem que evoluir de uma forma de fazer pesquisa que foi predominante disciplinar, e hoje em dia a gente fala de muito multidisciplinar e interdisciplinar, mas o grande desafio agora é fazer pesquisa transdisciplinar, né? Eu não gosto de incluir um monte de jargão, mas acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Nessas figuras, cada bola aqui representa uma disciplina e cada bola preta uma disciplina, e cada bola branca representa o objetivo daquela disciplina, né? Então, na abordagem disciplinar, cada disciplina tem o seu objetivo, e esses objetivos são independentes, paralelos, isso é a nossa pesquisa, ou seja, o ecólogo faz ecologia, o geólogo faz suas pesquisas em geologia, etc. e tal. Numa análise multidisciplinar, o que acontece? Você tem a reunião de vários profissionais num mesmo local, ou dentro de um mesmo guarda-chuva temático, mas eles continuam a fazer as suas disciplinas de formas independentes. Muitos relatórios de impacto ambiental funcionam assim, né? Ou seja, você reúne uma série de pessoas, mas elas funcionam de forma independente e depois
vem uma pessoa e faz um apanhado, uma síntese, né, uma colcha de retalhos de tudo que foi. Mas isso é o multidisciplinar, é uma sobreposição das pessoas, não é uma interação. A grande revolução se dá quando a gente passa do multidisciplinar para o interdisciplinar. Aí a gente percebe que o arranjo das disciplinas já é muito distinto, né? As disciplinas interagem fortemente umas com as outras e, principalmente, convergem todas para o mesmo objetivo, né? Isso é muito importante, ou seja, obrigar a essas disciplinas a conversarem umas com as outras para responderem o mesmo problema. Isso que a gente já está tentando fazer. Agora, pior ainda, é quando você pensa que, além desse conjunto de conhecimentos acadêmicos que está nesse cinza, a gente tem que agregar um conjunto de outros conhecimentos que a gente está chamando aqui, que eles estão chamando aqui de conhecimento não acadêmico. Ou seja, o usuário, o gestor, a população tradicional, as pessoas que têm um conhecimento empírico, né, que não é científico, ou pelo menos que não segue, né, o procedimento científico, mas essas pessoas, muitas vezes, elas têm um conhecimento que pode ser útil para a resolução dos problemas, até porque é uma visão muito mais prática, muitas vezes, que eles têm aqui. Ou seja, numa pesquisa transdisciplinar, você tem uma integração não apenas das disciplinas acadêmicas, como também dos conhecimentos não acadêmicos na resolução de um mesmo problema. E o exemplo que eu queria colocar aqui para vocês é o exemplo do Biota FAPESP. O programa Biota FAPESP, aqui do Estado de São Paulo, é um programa que imagino todos vocês conhecem. É um programa de estudo da biodiversidade sobre os diferentes aspectos. E após, o programa Biota FAPESP não foi um programa transdisciplinar, mas após 8 ou 9 anos de existência, o professor Ricardo Rodrigues, que está aqui, ele era coordenador do programa naquela época, ele decidiu, não sei se foi ele que decidiu, mas houve uma decisão de se fazer uma síntese do conhecimento acumulado até aquele momento para embasar políticas públicas de conservação e restauração da biodiversidade no Estado de São Paulo, né? E nesse momento, de uma forma muito feliz, e não sei se proposital, mas houve uma abordagem transdisciplinar, porque aqui durante 1 ano e meio, 2 anos, tanto pesquisadores quanto, falta um negocinho, quanto usuários do conhecimento, Secretaria do Meio Ambiente, Fundação Florestal, Instituto Florestal, se reuniram várias vezes para tentar fazer uma síntese daquele conhecimento, né? O resultado disso foi um livro publicado no final de 2008, algumas publicações, né? Então, vários mapas síntese, várias sínteses, né, dos conhecimentos, entre elas esse mapa daqui que ficou bastante conhecido porque ele fala de conservação em áreas particulares, né? Isso aqui está indicando áreas prioritárias de restauração de Mata Atlântica de Cerrado. Mas a partir desse conhecimento que foi gerado com o trabalho colaborativo de usuários não acadêmicos e dos acadêmicos, a gente teve uma série de resoluções que foram publicadas pela Secretaria do Meio Ambiente na sequência. Isso aqui é uma resolução de março de 2008, né, sendo que o livro saiu, acho que em dezembro de 2007. Ou seja, apenas alguns meses após o lançamento do livro, a gente já tinha aqui resoluções que utilizavam critérios dados do Biota FAPESP para, por exemplo, aqui, definir critérios e parâmetros de concessão de autorização para supressão de vegetação nativa, né? E aí a gente teve umas 15 resoluções nesse sentido. Ou seja, houve uma apropriação do conhecimento científico muito rápida. E essa apropriação rápida do conhecimento científico só foi possível porque os usuários participaram do processo de síntese, numa abordagem transdisciplinar. E aí teve outros exemplos, como aqui no caso do zoneamento agroambiental para o setor sucroalcooleiro, né, onde a gente vê as áreas que são indicadas como propícias ou adequadas para a expansão da cana-de-açúcar, mas com limitações ou restrições ambientais que estão justamente relacionadas com as áreas que são mais importantes em termos de biodiversidade. E um outro sinal muito claro de sucesso do programa foi que das 14 áreas que a gente indicou como áreas importantes, formação de novas unidades de conservação, pelo menos 4 ou 5 já foram implantadas ou estão em fase de implementação. Ou seja, tudo isso indica que, quando a gente trabalha junto com o usuário, a aplicação desse conhecimento é feita de uma forma muito mais rápida, né? Ou seja, nós precisamos dessa abordagem transdisciplinar, que não houve no caso do Código Florestal. Agora, eu queria só fazer uma parêntese. Isso não significa que eu
que esteja defendendo apenas pesquisas aplicadas, né? Acho que um quadro muito interessante para a gente visualizar um pouco diferentes tipos de pesquisa é esse daqui, onde a gente tem no eixo X a relevância para a aplicação imediata do conhecimento e no eixo Y a relevância para o avanço do conhecimento em forma mais teórica, né? Aí a gente consegue, de forma muito simplista, identificar alguns quadrantes, né? Então, por exemplo, o quadrante do Bohr, né, que foi um físico alemão do início do século XX, né, ele que trabalhou sobre aspectos da estrutura do átomo. A pesquisa do Bohr foi uma pesquisa altamente relevante em termos teóricos, mas que não tinha implicações práticas imediatas, né? E a gente pensa, isso aqui é a ciência pura, né? A ciência é esse quadrante do Bohr. O quadrante do Edison é o quadrante da ciência puramente aplicada, né? O Edison é um inventor de engenhocas elétricas, ou seja, isso seria, por exemplo, o que na área de meio ambiente o que fazem muitas ONGs, né? Elas não fazem nada novo em termos teóricos, mas elas fazem coisas muito interessantes em termos aplicados. E o quadrante do Pasteur é o quadrante mais nobre, né? O quadrante onde você tem tanto avanços teóricos importantes, no eixo Y, quanto potencial de aplicação imediata muito grande, né? O Pasteur, por todas as suas descobertas na área de microbiologia, teve uma implicação aí na área de saúde, de alimentos, que é muito grande. Ou seja, obviamente que uma política adequada de desenvolvimento científico tem que contemplar todos esses três quadrantes, né? Mas nós precisamos muito, na academia, que o quadrante do Pasteur seja mais desenvolvido junto com os usuários, né? Numa abordagem transdisciplinar. Tudo isso para falar para vocês que eu acho que parte da derrota temporária, pelo menos que a gente teve no caso do Código Florestal, é porque a gente tem uma abordagem muito simplista, linear e unidirecional de aplicação. Ou seja, nós nos posicionamos como os detentores do conhecimento e nós oferecemos esse conhecimento para os pobres e ignorantes, que são os deputados, senadores, os usuários, estou brincando. Mas isso é uma visão muito prepotente, né, de se fazer ciência, né? Quando, na realidade, o que a gente precisaria é sentar todo mundo junto, e não apenas ambientalista com ambientalista, ruralista com ruralista, ou cientista com cientista, né? Mas sentar todo mundo junto e propiciar o que eu estou chamando aqui de diálogo transdisciplinar, né? Que é conversar todo mundo para criar alguma coisa junto, né? Como houve no caso do programa Biota FAPESP, né? A gente, de fato, criou alguma coisa junto. Não foi uma criação de pesquisadores, foi uma criação conjunta. Errei. Na ausência desse diálogo transdisciplinar, o que a gente mantém, e isso daqui é de uma publicação que tomara que saia, está 2012, mas aqui ainda não está publicado não, tá? Isso daqui mostra para vocês o que a gente chama de trade-off de conservação e de agricultura. Ou seja, no modelo tradicional de desenvolvimento agrícola brasileiro, a expansão da agricultura, que está no eixo X, né, em termos de porcentagem, ela sempre se fez em detrimento de criação de unidade de conservação e de proteção de APP. Ou seja, quanto mais área agrícola a gente tem, menos unidade de conservação a gente tem e menos proteção de APP a gente tem. Se o Código Florestal fosse de fato obedecido, a gente teria que ter 100% de preservação de APP, mesmo quando a gente tem muita utilização agrícola, né? Não é isso que está ocorrendo. Ou seja, na cabeça das pessoas que propuseram as mudanças do Código Florestal, a expansão agrícola, a única alternativa, a principal alternativa de expansão agrícola, é expandir em áreas de preservação, né? Ou seja, é justamente isso que isso que essas figuras mostram, né? Que desenvolvimento agrícola foi feito até agora em detrimento de conservação, e não é isso que a gente quer. Isso não tem nada a ver com a economia verde, isso não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável, isso não tem nada a ver com o que o mundo quer discutir no Agro Mais 20. Porém, é isso que o novo Código Florestal está consolidando. Ou seja, uma visão de desenvolvimento em que há uma oposição muito forte entre desenvolvimento da agricultura e conservação. Enfim, era isso que eu queria colocar nessa apresentação inicial. Agradeço vocês e algum dia ainda vou morar nessa casinha aqui.
Obrigado, Jean. Bastante esclarecedor. Queria convidar agora para a mesa a professora Ana Maria. Nos deu. Bom, boa noite para todos, ou boa tarde, talvez. Eu sou, então, na minha função de debatedora, trouxe alguns aspectos mais especificamente jurídicos sobre a mudança do Código Florestal. E na verdade, estava pensando agora a grande desvantagem, pelo menos em termos de edição de data show, que o pessoal do direito tem em comparação ao pessoal das ciências naturais, com essas belas imagens. Então, realmente, meu data show é uma lista de tópicos, mas, quanto ao conteúdo, eu espero complementar um pouquinho o que foi dito pelo professor Jean Paul Metzer, assim que eu me entender com o equipamento. Pronto. Bom, então, na verdade, eu vou passar brevemente para aspectos que já foram tratados. Então, vocês já sabem que o Código Florestal disciplina 2 tipos de áreas protegidas, que são as áreas de preservação permanente e que são as reservas legais. A professora Jean Paul também, enfim, destacou a localização dessas áreas e destacou as funções ecológicas de cada uma, né? Então, as áreas de preservação permanente têm funções ecológicas mais ligadas à preservação da qualidade dos recursos hídricos, da estabilidade do solo, muitas outras mais, mas funções muito ligadas a essa sua localização. Ao passo que a reserva legal tem um papel maior na conservação da biodiversidade, em alguns outros serviços, como estabilização do microclima, daí, né, a importância de que a reserva legal seja definida por propriedade ou por regiões tomadas numa dimensão menor e não por bioma, também como foi colocado. Mas, enfim, então agora eu gostaria de expor por que, afinal de contas, esse processo se deu, esse processo de oposição ao Código Florestal de 1965. E por que isso se dá agora? O Código caminha para os seus 47 anos. Então, quer dizer, o que aconteceu? Acho que essa é uma primeira pergunta que poderia ser feita numa abordagem jurídica da questão. Quer dizer, por que se demorou, se a lei era tão inviável, por que se demorou 47 anos para ser discutida? Então, o que houve é que a lei foi editada em 65 e teve uma efetividade pequena. Eu coloquei aí ínfima. Mas, de qualquer forma, houve um avanço da legislação de 65 para cá. Então, talvez isso acontece com alguma frequência, infelizmente, no Brasil. Você tem um problema, um gap entre o mundo real e o mundo das leis, né? O mundo do cenário desenhado pela legislação. Então, nesse mundo das leis, houve um avanço, porque a Lei 4771 de 65, ela foi sendo emendada, isso é, alterada ao longo do tempo, e nessas alterações ela foi se tornando mais protetiva ao meio ambiente. Então, assim, por exemplo, em 1989, com a edição da Lei 7.803, passa a ser prevista a figura das APPs nas áreas urbanas. Também é nessa época que há um aumento das porcentagens de reserva legal. Na verdade, aí tem uma incongruência. As atuais porcentagens de reserva legal, na verdade, foram definidas por uma medida provisória do ano de 2001. Mas os 20... então, é a medida provisória de 2001 que define principalmente a porcentagem de 80% na área do bioma de floresta amazônica, na Amazônia Legal. Mas, então, essa lei de 89, depois a medida provisória, acho que é 2166, se não me falha a memória de cabeça, de 2001, consolidam a conformação atual que nós temos do Código. Só que, enquanto tudo isso se desenrola no cenário jurídico, na prática não houve uma tentativa muito, muito intensa de tornar o código efetivo. Isso se deu tanto por falta de iniciativa dos proprietários, que eles poderiam ter conhecimento, tinham conhecimento da legislação, poderiam pensar, puxa, tem essa lei, precisamos segui-la, ou não vamos segui-las nesses termos, né? Vamos conversar com o poder público, vamos fazer possivelmente uma composição.
mas se preferiu, talvez com exceções, alguns proprietários que reconhecem algumas funções ecológicas, preservam algumas matas ciliares, talvez tenha exceções nesse quadro, mas se permitiu os proprietários rurais, de alguma forma, não se interessaram, na falta de um termo melhor, não compraram muito o peixe do Código Florestal, do cumprimento da legislação. Por outro lado, o poder público também não criou uma estrutura de fiscalização. Então, quer dizer, a legislação evoluiu, se tornou mais protetiva, sem que isso tivesse correspondido também a uma tentativa de implementação. Podia ser mais fiscalização com multa, podia haver programas, se definir regiões prioritárias, se começar a fazer experiências piloto. Quer dizer, tem formas, tem políticas públicas que poderiam ser aí realizadas especificamente para tornar a aplicação efetiva. De qualquer forma, como eu disse que a legislação foi evoluindo, também um marco importante é a lei da política agrícola, que é a Lei 8.171 de 91, que chegou a definir uma obrigação de recomposição da reserva legal na proporção de 1/30 por ano. Então, quer dizer, você tem a legislação, ela teve esse empenho em efetivar o código. Só que, então, esse cenário de falta de efetividade, ele vai se alterar também por força em parte por força da legislação, criação de novas normas, em parte por uma atuação interessante aí que eu vou explicar. Então, num primeiro, eu acho que a Constituição é um marco, a Constituição Federal é um marco, porque ela vai desenhar aí vai enfatizar muito a proteção ambiental. Isso, para quem é do direito, compreende o que eu estou falando. Quem não é do direito vai falar, mas por que, afinal de contas, uma Constituição que tem palavras bonitas, o que ela muda? Na verdade, ela confere uma força muito maior na argumentação judicial em favor de uma determinada causa. E isso nós podemos acompanhar na jurisprudência, isso é, nos precedentes judiciais em matéria ambiental, a dimensão constitucional que a matéria ambiental obteve na Constituição de 88 trouxe uma força argumentativa e possibilidades de definições judiciais quanto à questão, que foi muito interessante. Mas, então, a Constituição ela é, de uma certa forma, um divisor de águas. Depois disso, até porque a Constituição já fala na necessidade de criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente, é editada a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9605 de 1988. Então, a partir daí, se torna crime uma série de práticas de violação ao Código Florestal. Bom, mas acho que um aspecto importantíssimo nós tivemos até a oportunidade de conversar um pouquinho antes do início aqui do evento, a atuação do Ministério Público, que também se fortalece a partir da Constituição de 88, mas principalmente da criação da Lei da Ação Civil Pública, que é uma ação a ação civil pública, um instrumento judicial. Eu sei que tem gente da biologia aqui, então do direito, me desculpem, é um instrumento judicial para a defesa de interesses que são coletivos, porque normalmente a gente entra com ação quando nós individualmente temos um problema. Então, alguém bateu no meu carro, eu não paguei um aluguel, então você tem algo, a legitimidade para discutir algo em juízo. A ação civil pública permitiu que o Ministério Público, mas também outros órgãos públicos e também associações civis criadas há mais de um ano, possam entrar com ações para discutir questões de relevância pública, inclusive a ambiental. Então, o que aconteceu? Dado isso, num determinado momento, membros do Ministério Público começaram a entrar com ações aí em larga escala contra proprietários rurais que não tinham reserva legal, que não respeitavam a APP, em suma, que não respeitavam o Código Florestal. E houve uma formação de jurisprudência, isso é,
todas as decisões judiciais, em primeira instância, isso é, pelos juízes, depois pelos tribunais, e depois pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a instância mais alta que analisa essa matéria, né? Não é uma questão diretamente constitucional que vá para o Supremo Tribunal Federal, mas a aplicação do Código Florestal, então, nessa corte mais alta, que é o Superior Tribunal de Justiça, houve uma resposta, uma jurisprudência, uma formação de precedentes totalmente na linha de que os proprietários têm que cumprir o Código Florestal, número 1, que parece bastante evidente, mas um argumento que eles utilizavam é que eles haviam obtido a propriedade já desmatada, ou por meio de compra e venda, ou por uma transferência causa-morte, isso é, porque herdaram já a propriedade desmatada, eles não teriam desmatado a propriedade. E as decisões judiciais não acataram essa argumentação e disseram que não, isso aí é uma obrigação, afeta a propriedade. Propter rem, tem um termo em latim, é uma obrigação, afeta a propriedade, e não importa que não tenha sido o proprietário atual quem desmatou, ele vai ser obrigado a promover a recuperação e adequar a legislação, a sua propriedade à legislação. Bom, aí o estopim dessa luta, desse avanço pela efetividade do Código Florestal, realmente se dá, o professor Metzer mencionou a tentativa da Marina Silva de impor a aplicação do Código, e se dá pela edição do decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, que é o decreto que disciplina as infrações administrativas em matéria ambiental. Então, várias práticas, algumas delas que são consideradas crimes, mas mesmo outras situações de desrespeito à legislação ambiental passam a ser definidas como uma infração administrativa, sendo prevista a aplicação de multas. Então, não havia ainda, é bastante evidente, né, quando a gente não cumpre a lei, tem alguma sanção. Mas não tinha uma sanção muito clara de imposição de multas. Essa lei vem trazer a base legal e o instrumental para aplicação de multas. Então, passa a haver a previsão, inclusive, de multas diárias pela conduta de não possuir, não conter na sua propriedade uma área de reserva legal averbada. Notem que o artigo que prevê a multa diária pela não existência de reserva legal averbada jamais entrou em vigor. Então, a situação é a seguinte: o decreto entrou em vigor, só que aí tem umas disposições finais no decreto que estabelecem que o artigo X, não me lembro de cabeça, o indigitado artigo, que nunca entra em vigor, que estabelece a multa diária pela não existência da reserva legal, esse artigo entrará em vigor era em julho de 2009, ou dezembro de 2009, uma coisa assim. E depois, sucessivamente, quando vai chegando o prazo, novos decretos são editados, prorrogando a entrada em vigor daquele artigo. Né? Então, em tese, era um tempo para que houvesse uma adaptação, mas, na verdade, o que está se buscando é que, enquanto isso, eles foram buscando realmente uma alteração profunda da legislação, né? Não uma adaptação deles, proprietários, ao cumprimento. Bom, um último elemento que talvez exista, também nós estamos debatendo aí no começo da aula, essa pressão por certificação, que muitas vezes se baseia no cumprimento da lei, para alguns mercados, para algumas atividades, possa ser um aspecto importante. Portanto, já que cumprir a lei é difícil, quem sabe uma lei mais branda seja possível cumprir e obter algumas espécies de certificados, se não aqueles mais exigentes, alguns certificados ambientais. Então, esses são os elementos que vão trazer uma desacomodação naquela situação que existia, que era uma lei muito boa, porém pouco efetiva. E aí, por isso que a gente fala muito nos passivos ambientais, porque o Código Florestal não era cumprido, ou não ele ainda está em vigor, não é cumprido na sua, na sua integralidade nunca mas não tem um cumprimento muito amplo. Bom, vem então o projeto 1876, de 1999, apesar vocês veem que desde 1999 já está se debatendo o Código Florestal, inclusive com alguns projetos que eram por uma melhora da sua qualidade, da sua possibilidade de contribuir para a preservação ambiental.
Mas, a partir de 2008, então, da edição do decreto, vem, então, uma grande ofensiva contra a legislação ambiental, que é realmente o que nós vemos, né? Que é uma ofensiva e que não veio, quer dizer, tem várias versões, e a gente acha essa versão muito ruim, eu não vou defendê-la de modo algum, mas talvez para se chegar nela, em vários momentos, houve discussões, como, por exemplo, se acabar com o Instituto da Reserva Legal, porque o Aldo Rebelo dizia, esse instituto é o jabuticaba, só existe no Brasil, que não é verdade, o Paraguai tem algo bem semelhante. Né? Mas, enfim, em outros países você tem equações, são parentes, em outros países, talvez você não tenha a reserva legal, mas existe um cenário no qual não se obtém mais autorização de supressão de vegetação, fora casos realmente de obras de interesse público, o que no Brasil você tem, em tese uma propriedade, respeite reserva legal, respeite a APP e ainda tem a vegetação nativa, talvez não no bioma da Mata Atlântica, porque tem a lei da Mata Atlântica, mas na Amazônia, por exemplo, no Cerrado, ele tem obtenção para desmatar o resto, mesmo que seja vegetação nativa, primária. Quer dizer, em outros países a equação é diferente, mas não necessariamente com menos proteção. Então, várias versões, algumas piores mesmo. Eu me lembro, talvez vocês se lembrem, da versão do projeto em que os estados poderiam ter a prerrogativa de ainda reduzir em 50% as margens a faixa de APP. Então, quer dizer, várias versões, assim, bastante ruins todas. Então, assim, realmente nesse sentido de ofensiva, vamos jogar aí o trator por cima da legislação. E aí, o que ficou? O resultado final é um código que tem umas regras gerais que parecem um pouco com a do código atual. E aí vem a questão, em tese, você olha lá, depois de toda aquela discussão, você olha e fala, puxa, não mudou tanto assim. Somente o ponto, as metragens das matas ciliares, quer dizer, da APP em mata ciliar, foram mantidas. As porcentagens de reserva legal foram mantidas, afinal de contas, mas, fora isso, tem uma série de mudanças de regras que vão trazer muitos prejuízos, e a fala do professor Metzer também levou isso em consideração. Mas acho que a tônica do código é uma anistia, quer dizer, então, talvez a parte... na sua palestra eu me convenci, quer dizer, eu vim aqui dizendo que acho que o pior ponto do código é a figura da anistia. Mas aí eu me convenci que tem outros tão ruins quanto, então agora tem uma relativização aí com relação a essa questão. Mas um ponto muito importante no novo código é a anistia. E essa figura da anistia não é uma anistia de multas, como a gente poderia pensar. É uma anistia da necessidade de recuperar. E isso que é o complicado, né? Que é a figura das áreas consolidadas, que são, e aí vem uma data base, que não é a lei de crimes ambientais, né? Como defende o professor José Li da Veiga, mas as áreas é a data da edição da lei do decreto de infrações administrativas. Quer dizer, por que 2008? Né? Por que essa data mágica, quando nessa época já era para lá de ilegal e crime em várias dessas práticas. Bom, então, muito rapidamente, o que acontece? Quais são as mudanças previstas nas áreas de APP? São previstas as mesmas previsões, quer dizer, basicamente a mesma listagem de localizações, encostas de morro, topo de morro e mata ciliar, mantidas as metragens de 30 metros a 50 metros. Mas alterado o cálculo, o professor Jean Paul também destacou bastante esse ponto, vou passar rapidamente a eles. E vem a questão da anistia quanto à recuperação. O que acontece? Né? Se estabelece que as áreas consolidadas em APP até 22/7/2008 poderão ter os usos antrópicos desenvolvidos nessas áreas poderão ser mantidos. Isso inclui as atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural. E aí um ponto que também é colocado é a diferença, e foi colocado aí no mesmo tratamento, as atividades agrícolas, quando algumas delas poderiam ser justificadas, aí eu me lembro, também foi destacado na fala anterior, a questão da plantação de maracujá, café, maçã. Então, quer dizer, algumas culturas realmente se desenvolveram tradicionalmente em algumas áreas, então talvez exista alguma legitimidade por parte desses agricultores em conseguir um tratamento diferenciado.
a situação já é muito diferente da pecuária. A pecuária extensiva, onde às vezes assim, mal se distingue o que é realmente uma atividade pecuária e o que é uma especulação imobiliária. Porque você pode colocar 3 cabeças de gado num determinado local e conseguir entrar na situação que permite anistia. Bom, talvez vocês tenham ouvido falar que no projeto da Câmara saiu algo tão esdrúxulo que até o Paulo Piau estava defendendo o veto de um determinado artigo que a respeito da recuperação das áreas de APP. Porque o que acontece? Né? Então, o código, de qualquer forma, ele anistia, mas ele dispõe, a anistia não é tão radical assim, ela é muito intensa, mas não é tão radical assim. E está estabelecido que vai ser necessário recompor uma parte da APP de mata ciliar, daquelas de margem de curso d'água. Então, nos rios que têm largura de até 10 metros, né, de acordo com o projeto do Senado, no artigo 62, o projeto aprovado no Senado, precisa haver uma recomposição de 15 metros. Isso foi mantido na Câmara. Então, 15 metros também para rios mais estreitos. Para os rios mais largos, em imóveis de até 4 módulos fiscais, então aquela história do tratamento do pequeno proprietário, só que não do agricultor familiar, do pequeno proprietário. Então, de repente, um milionário urbano que tem um sítio de até 4 módulos também é contemplado com os benefícios da anistia. Então, o Senado previa que a recuperação deveria ser do tamanho a recuperação deveria ser de metade do tamanho da APP, sendo que haveria sempre um mínimo de 30 metros e um máximo de 100. Vocês estão lembrando que a regra geral da APP as metragens são de 30 a 500 metros. Então, teria aí, só que 30 metros são para aqueles cursos d'água mais estreitos. Né? Então, esses podem recompor só 15. Os cursos d'água maior devem repor metade, havendo uma previsão de mínimo e máximo. Na versão da Câmara, isso caiu e surgiu que a exigência de recomposição ela deve ser considerada até o limite da reserva legal, computando a APP mais reserva legal. E não há mais referência de quanto. Então, vai haver aí, isso já foi destacado, que vai haver uma insegurança jurídica muito grande. Para os cursos de água também mais largos, em imóveis maiores do que 4 módulos, para as grandes propriedades, a Câmara fala que a exigência também o projeto do Senado, fala que as exigências de recomposição vão até o limite da reserva legal, só que no projeto da Câmara isso foi retirado. Então, apareceu no jornal até o ministro Benjamin, foi um dos primeiros que saiu comentando, é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, não o ministro de Estado. E ele já no dia seguinte estava comentando, isso aí era um absurdo, como é que as pequenas propriedades têm uma exigência de recomposição para as grandes, foi suprimido. Então, naquele atabalhoamento, que o projeto foi votado, aconteceu isso. Bom, são mantidas as atividades consolidadas em costas de morro, topo de morro, altitude superior a 1.800 metros, pode trazer um efeito ruim, principalmente a pecuária, quer dizer, com produção de dejetos animais que podem contaminar e assorear rios. Bom, no caso da reserva legal, acho que já foi colocado, né? As principais mudanças são a permissão de cômputo da APP para o cálculo da reserva legal. Acho que não preciso me deter mais muito nisso. Anistia da necessidade de ter uma reserva legal para os imóveis de até 4 módulos, que continham até 4 módulos em 22/7 de 2008. O estudo do IPEA, que também foi mencionado pelo professor Jean Paul, estima que só de reserva legal aí uma perda de 29 milhões, que deveriam ser, pelo regime vigente, hoje deveriam ser recuperados, vão deixar de ser recuperados. Em 60% desses 29 milhões estão na Amazônia, e na Mata Atlântica, 50% do que deveria ser recuperado vai deixar de precisar ser. A questão das compensações no mesmo bioma, também não vou me alongar.
Um ponto importante, sei que eu devo ter 1 minuto ou 2, mas um ponto importante é o seguinte. Tem uma regra também no projeto que diz que o poder público pode reduzir a reserva legal para até 50%. Isso na área amazônica, onde a porcentagem prevista é de 80%. Para fins de recomposição, se o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação ou terra indígena. Também o poder público estadual pode reduzir a reserva legal para até 50% quando o Estado tiver um zoneamento econômico-ecológico e mais de 65% do seu território ocupado por unidade de conservação, também de domínio público ou terras indígenas. Então, o que isso tem motivado? Na região amazônica, já saiu nos jornais, não tem informações muito mais abalizadas do que o jornal, mas tem surgido um movimento também meio atabalhoado de iniciativa de criação de unidade de conservação. Só que, embora criar unidade de conservação seja muito bom, você tem que ter parâmetro técnico. A própria lei de unidade de conservação, a lei 99905, se não me engano, ela prevê um procedimento para a criação de unidade de conservação que se baseia em estudo técnico e consulta pública. Depois, isso, quer dizer, até porque, como foi mencionado pelo Biota FAPESP, vai criar uma unidade de conservação onde, a partir de um estudo, você viu que é importante, vai criar uma unidade de conservação numa área degradada, que não tem nada para deixar de conservar outra com melhores condições ecológicas, não faz sentido. Mas parece que já tem uma iniciativa de criação de unidade de conservação para se chegar nesses números e os proprietários naqueles municípios ou estados poderem recompor só 50% de reserva legal. Por fim, a gente tem nas áreas urbanas também tem alguns problemas, porque as APPs elas se aplicam às áreas urbanas e tem uma regra já que o Senado manteve, é que o plano diretor deve disciplinar sobre as áreas de preservação permanente, sempre observando os limites definidos no Código. A Câmara retira essa referência à observância dos limites. Então, em tese, você poderia pensar que o plano diretor pode estabelecer metragens menores. Na verdade, a redação da Câmara sugere isso, mas tem interpretações jurídicas, no sentido de que a lei estadual nunca pode ser menos protetiva ao meio ambiente do que e a municipal também, do que a federal. Então, seria uma tese jurídica importante para derrubar essa interpretação, mas sempre com insegurança jurídica, com complicações, com judicialização. Também a versão do Senado tinha trazido uma regra até interessante, que é a figura das áreas verdes urbanas, dizendo que o poder público deveria assegurar a implantação de áreas verdes de no mínimo 20 metros quadrados em áreas de expansão, e que expansão urbana, e que isso deveria acarretar uma revisão do plano diretor em 10 anos. Esse artigo também já caiu na Câmara. E também o lobby da construção não quis ficar por baixo. Bom, agora a conclusão, eu sei que eu estourei meu tempo, eu peço desculpa, mas muito rapidamente, então o que acontece? No campo do direito, o pessoal já está se munindo de argumentos para as discussões judiciais que podem se seguir depois da edição do novo Código. Então, tem algumas teses de inconstitucionalidade, acho que a mais famosa delas, ela é desenvolvida por 2 autores, eles chamam, um se chama Ingo Sarlet, e outro, Tiago, um nome impronunciável, porque não conhece alemão, Versteiner, uma coisa, ainda pronunciei errado, um nome bem comprido, de origem alemã, e eles 2 trabalham basicamente com uma ideia que existe uma proibição de retrocesso na proteção de direitos fundamentais. Isso é algo da literatura dos direitos humanos, está previsto acho que no Pacto Internacional de Direitos Humanos, em alguma dessas convenções internacionais de direitos humanos. Então, como o direito ao meio ambiente é considerado um direito fundamental, um direito humano, se aplicaria essa tese da proibição de retrocesso na proteção jurídica específica. Então, uma tese aí muito mais abstrata. Por outro lado, também haveria possibilidade de algumas discussões diante da estrutura principiológica da Constituição. Quer dizer, você combinar o artigo 225, que trata do meio ambiente, com o 170, que trata da ordem econômica, que fala na proteção ambiental, e o 186, que fala da função social da propriedade rural. Então, também teria uma linha argumentativa para ir por aí. Então, esse pode ser o caminho. A gente sempre tem esperanças de vetos, mas pode ser que o desfecho seja judicial depois. Bom, obrigada. Desculpa ter ultrapassado um pouco o tempo.
Obrigado, Ana Maria. Queria convidar agora o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues. Antes de tudo, eu queria cumprimentar todo mundo, agradecer ao Marcos pelo convite, agradecer a Ana e o Jean pela introdução do tema. Já resumi um monte da minha apresentação dessas sobreposições. Então, vou, na verdade, tentar particularizar aqui a minha apresentação para não sobrepor em nada com o que eles apresentaram. Eu acho que isso, eu concordo com tudo que foi comentado, reforço a questão do Jean de que nós precisamos, sim, mudar nossa perspectiva de pesquisa aplicada, temos que trabalhar com a transdisciplinaridade. Ela, no programa Biota, ela foi propositada, né, foi feita de forma proposital, e é muito difícil. Então, acho que a gente acaba não praticando, porque realmente a transdisciplinaridade ela é muito difícil de aplicação. E é muito mais fácil ficar na sala e fazer as coisas na sala. Mas, logicamente, isso não justifica. Então, dentro dessa discussão, que eu parabenizo ao direito da GV por essa discussão, nós temos, é desse mesmo que tanto a Ana como o Jean comentaram, né, que é o que foi aprovado em 2012. Eu só vou fazer algumas complementações em relação ao que foi comentado. Uma delas, que eu acho que é um dado bastante interessante para a gente entender e contextualizar toda essa força política da Câmara e do Senado, é efetivamente isso, né? 90% dos imóveis rurais representam apenas 23% da área rural. Tá? E 10% representa 77% da área rural. Então, nós estamos falando de quem que é esse público no Senado, nós estamos falando do grande produtor, do ruralista mesmo, dentro da questão da pecuária, e isso fica muito claro. Essa pecuária como não produtiva é bastante interessante, mas essa é a realidade da política agrícola brasileira, né? Tá? Só fazendo essa complementação, que a Ana já comentou, o Jean também, o Código atual, se tiver tiver em uso, você tem a obrigação da restauração de toda a APP, área de preservação permanente, e no Código, nesse aprovado, você teria só a obrigação de restauração de 15 metros, nesses rios até 10 metros. Isso foi um absurdo que aconteceu, porque realmente não fala dos rios acima de 10 metros. Então, essa foi uma discussão que era o parágrafo 5º, que tratava dos rios mais de 10 metros, que sumiu. E acabei de receber um e-mail que a Frente Parlamentar Agropecuária já enviou uma proposta de lei para a Câmara, para votação, onde eles fazem essa correção, mas aproveitando essa correção, eles diminuem a faixa de 15 metros para 5, 10 e 15, só para grande produtor e grandes rios. Então, na verdade, vai piorar ainda. Vocês acham que não piora, mas piora. Então, essa é a realidade, já foi apresentada na Câmara hoje, pela Frente Parlamentar Agropecuária. E o que a gente tem discutido, eu acho que esse que eu queria, essa complementação da visão disso, é que tanto a ciência como muitas áreas da agropecuária entendem que não há problema nenhum na coexistência de áreas de produção com áreas de vegetação nativa. Pelo contrário, né, a produção agrícola precisa disso para ter maior produtividade. Então, essa é uma questão que a gente tem batido muito, né? Não é essa dicotomia que foi propositadamente montada, ela não é real. Então, essa é uma questão que a gente tem batido muito. Esse é um trabalho do Gerd, também da Exalc, que mostra dados interessantes, né, dessa questão, onde daquele número que o João apresentou, 275 milhões, 211 milhões é de pastagem, né? Então, isso eu tenho batido muito, ou seja, 2/3 da nossa atividade agropecuária do Brasil é com pastagem. Tá? Então, isso. Aí a pergunta, realmente, de um total muito grande, ou seja, a atividade agropecuária usa menos de 50% da área do Brasil.
A pergunta é, o que a gente já abriu, nós estamos usando adequadamente? Então, considerando que 2/3 da nossa área que foi disponibilizada para a agricultura é com pastagem, e que essa pastagem, segundo o Censo Agropecuário de 2006, ela tem um rendimento de 1,14 cabeças, unidades animal por hectare, num desfrute desse, isso aqui, todos os dados mostram, é disso, né? Nós substituímos florestas por pastos, praticamente. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Isso é no sul da Bahia, 45 a 90. Isso é no Xingu, em 7 anos. Tá? Tudo que era verde lá eram florestas, tudo que é vermelho aqui é pasto e soja, em 7 anos. E isso é uma questão que a gente fala de política, né? A reserva, mesmo o Parque Nacional do Xingu, continuou idêntico, tá? Ele foi efetivamente protegido, porque é uma unidade, o Parque Nacional foi protegido. Então, houve um grande esforço de proteção do parque, mas não houve um grande esforço de proteção do entorno do parque. E, por incrível que pareça, todas as nascentes do parque estão no entorno do parque. Então, essa é uma questão que eu tenho batido muito. Eu conheço muito a região, trabalho lá. E é uma judiação, porque você vê hoje todo o grupo que concentrava no esforço de conservação do parque, hoje concentra o esforço na recuperação das nascentes do parque que foram desmatadas nos últimos 6 anos, numa legislação que existe há 50 anos. Então, essa questão de planejamento agrícola e planejamento ambiental, que é o que a gente tem batido muito por essa questão. Dentro de uma perspectiva de abertura de fronteira agrícola, onde a gente usa até hoje, isso que o Jean fala, da geração de conhecimento não aplicável, que a gente usa até hoje, que é o fogo. Então, a nossa prática de substituição de áreas naturais por área agrícola é o fogo. E, logicamente, usando o fogo, que é a mesma prática que foi usada desde o descobrimento do Brasil, isso não te permite qualquer tipo de planejamento ambiental ou agrícola. Então, essa propriedade recém-aberta na Amazônia já está aberta sem área de preservação permanente e já está aberta com um monte de áreas de baixa ou nenhuma aptidão agrícola que foram desmatadas para usar sei lá para quê. Então, todas as propriedades hoje já nascem irregulares na legislação ambiental. Qualquer delas, inclusive nessa que foi votada. Por quê? Porque a nossa política agrícola não permite planejamento ambiental e planejamento agrícola. Então, você abre áreas que não poderiam ser abertas pela legislação e você abre áreas que você nunca vai conseguir usar com tecnologia. Então, é essa política. Nós estamos transformando, considerando os 211 milhões de hectares de pastagem, 2/3 da pastagem, nós estamos transformando florestas em pastagem. E esse é um dado. Isso na Amazônia, isso aqui na Mata Atlântica, e a pastagem e a pecuária extensiva, que essa é a característica que foi mostrada pelo censo. Uma cabeça, uma unidade animal por hectare, que é a lotação. Essa pecuária extensiva, recria extensiva, que varia de meia a uma cabeça, ela tem lucro operacional negativo. Ela rende menos 67. Se você não computar todas as questões, desvalorização da máquina, terra, etc., ela te rende R$ 160 por hectare por ano. Imagine, eu uso bastante esse exemplo, uma pessoa com 30 hectares, 30 campos de futebol. Se for em São Paulo, ele conhecia o padre que fez o assentamento rural e recebeu 2,5 lotes. A unidade de assentamento rural em São Paulo é de 8 hectares, ele ganhou 2,5, tem 30 hectares, e ele usa 100% do lote dele, com pecuária. Esquece APP, reserva legal, etc. Nesse tipo de ocupação, com pecuária extensiva, que é a grande maioria dos lotes nessa situação, ele vai ganhar em torno de R$ 5.500 por ano nesse lote de 30 hectares, que seria uma média ou grande propriedade na Europa. Se a gente dividir por 12, isso dá menos que o salário mínimo. Logicamente, num país com uma política agrícola dessa, Bolsa Família elege presidente mesmo. É disso que nós estamos falando. Então, hoje, esse é o nosso pecuarista. É isso que nós estamos vendo.
Isso, aonde iniciou a ocupação de São Paulo, o Vale do Paraíba, essa é a realidade do Vale do Paraíba. A ocupação é de 0,6 cabeças por hectare. Tá? E isso precisaria ser assim? Não. Nós podemos transformar isso em pecuária intensiva, passando de 1 para 2 cabeças, com um pouquinho de tecnificação. Se nós fizermos isso, passar de 1 para 2 cabeças, nós poderíamos livrar 50% da área de pecuária para outros usos que não essa pecuária. Então, nos livraria toda essa área para composição de reserva legal, composição de outras culturas, etc. Se nós fizermos isso com outras iniciativas do mundo, esse aqui é um projeto bastante interessante que eu tenho defendido, Silvio Pastoril, é impressionante, eu fui visitar essa área e fiquei assustado, na verdade, você não vê o pasto, você vê a floresta, no índice de lotação de 4,5 cabeças por hectare por ano. Tá? Então, esse é o rendimento, é isso aqui, ó, esse é o pasto desse agricultor. Tá? Interessantíssimo, onde você aumenta 4 vezes a produtividade média que nós temos no Brasil. Com isso, te livraria muitas áreas. Imagina a pecuária atual, daqueles 211 milhões de hectares, usaria em torno de 50 a 60 milhões de hectares. Sobrariam 150 milhões de hectares para outros usos, que não a pecuária. E considerando isso, tem um dado que eu também considero bastante interessante, isso dentro do que o Jean falou, como é que foi induzida essa proposta, a Ana também comentou, do novo Código Florestal, toda essa questão da tentativa da Marina de aplicação do Código, e basicamente o raciocínio que foi usado de forma extremamente tendenciosa em várias publicações, mas essa é uma publicação real para a Mata Atlântica. Isso é a área da Mata Atlântica, o que tem de vegetação nativa na Mata Atlântica. Se a gente pegar essa vegetação nativa e descontar o que é unidade de conservação, de proteção integral e área de preservação permanente, sobrariam as áreas para a reserva legal, dentro disso que a Ana e o Jean comentaram. Isso feito para o Estado, então, descontando isso que está protegido como unidade de conservação e APP, sobra essa vegetação no Estado. Vocês vão ver que tem estados que têm falta e tem estados que têm sobra de vegetação para composição da reserva legal dentro da legislação atual. Então, nós temos lá, para a Mata Atlântica, um déficit de 2.700.000 hectares que precisaríamos ter de florestas para cumprir o Código Florestal de 65 que está vigente. Agora, nem sei o que eu falo. Ainda está vigente, né? Porque precisa estar certo, precisa passar pelo Executivo. Então, pelo código vigente, está faltando 2.700.000. A partir disso, então vamos mudar a legislação em vez de recuperarmos essas áreas. Agora, a pergunta que a gente faz. Tudo bem, então, muitas áreas foram transformadas em área agrícola. Aí a pergunta é, e as áreas agrícolas que foram disponibilizadas? Estão todas adequadamente sendo usadas? Foi isso que a gente estava comentando. Então, nós, além desse gráfico, nós montamos mais um, que era o quê? Nessa mesma Mata Atlântica, quais eram as áreas de pastagem que estavam entre 15 e 45 graus de declividade. Por que não acima de 45? Porque já é área de preservação permanente. Esses são os pastos que têm esse rendimento de 150 a 200 reais por hectare por ano. Isso somam 6.500.000 hectares. Ou seja, 3 vezes o déficit da reserva legal. Então, se nós transformássemos esse pasto de baixa produtividade em áreas de florestas nativas, inclusive dentro do conceito da reserva legal, passíveis de serem exploradas economicamente, nos sobraria 2/3 do déficit que nós temos de reserva legal. É disso que a gente está falando. Ontem eu vim do Rio, infelizmente não consegui fotografar, mas é a realidade do Rio até São Paulo. Não tem nenhuma exceção do Rio até São Paulo. É isso. É isso. É isso. Logicamente, aonde que o eucalipto está entrando, não vai competir com soja e laranja ou
cana-de-açúcar vai competir com pasto de R$150 por hectare. Até porque essas áreas têm vocação florestal e não vocação agrícola. Então, é em cima disso que a gente tem esse programa que o Marcos comentou, de adequação, nós chamávamos só de adequação ambiental, até recentemente, até uns 5 anos atrás, e agora estamos chamando de adequação ambiental e agrícola da propriedade rural. Isso aqui é um exemplo de Paragominas, exatamente dentro dessa perspectiva que o Jean falou, de tentar mostrar dados efetivos sobre essa questão da possibilidade ou não de aplicação do Código Florestal. A gente estabeleceu esse projeto em parceria com a TNC e o Fundo Vale. Esse projeto já tem 4 para 5 anos. E o que a gente faz? Isso é um exemplo. Nós fazemos um diagnóstico de cada uma das propriedades, escolhemos, são várias propriedades escolhidas, desde médio, pequeno e grandes produtores, e fazemos um diagnóstico dessa propriedade. Então, damos tudo que ele tem de situação dentro da propriedade e damos aqui o déficit de reserva legal ou cota excedente de reserva legal. E é muito interessante. Quando eu entrei no município, eu tinha a impressão de que eu ia encontrar fazendas com grande regularidade. Os proprietários tinham essa impressão. Eles morriam de medo disso. Quando que eu falei só que era adequação ambiental, eu falei, não, cara, não vou fazer não, porque não me interessa, quase fui expulso do município. Aí nós falamos de adequação ambiental e agrícola, que eles iam ter um ganho na parte agrícola. Não, então vamos fazer, mas me mostra antes o mapa, hein, tal. E foi uma coisa interessante, esse mapa um deles chegou quando a gente estava no campo, fazendo um dia de campo com os proprietários para isso. Olha a irregularidade para a área de preservação permanente, com pasto limpo e com pasto sujo. Dá 1% da propriedade. Para a reserva legal, tem uma cota excedente, considerando aqui está na área consolidada, uma lei estadual, tem uma cota excedente de 1.300 hectares. E essa era a realidade da maioria das propriedades, tanto de médio como grande. Esse aqui, a irregularidade é de 2% e cota excedente de 170 hectares. Cota excedente de 27 hectares e irregularidade de 1,11%. E aí, que foi bastante interessante. Esse mapa, a mesma coisa, cota excedente de 10, irregularidade de 1 e pouquinho por cento. E aí que foi a ideia. A partir desse mapa, esse mapa agora, se a fazenda era de pecuária, ia para um grupo de técnicos relacionados com pecuária, se era de eucalipto, ia para um outro grupo e assim por diante, que redefinia o uso da área agrícola, no sentido de aumentar a produtividade dessas áreas de área agrícola, já em cima do mapa da adequação ambiental. Mas teve um exemplo que foi bastante interessante. Nós fizemos um exercício que eu nem imaginei que faríamos, mas foi um exercício interessante, porque algumas propriedades deram déficit de reserva legal. Então, esse é um exemplo. O cara tem um déficit de reserva legal de 270 hectares, apesar da APP estar regular só de 1,33% de irregularidade. Então, o problema dele era o déficit de reserva legal. Então, a primeira perspectiva que você pensa, o que é? Ele vai compensar esse déficit fora da matrícula, dentro da possibilidade de compensação da reserva legal. Só que quando nós fizemos o trabalho de análise no campo, etc., nós identificamos que tinham áreas que poderiam na tecnificação da pecuária, que era esse caso, áreas que a tecnificação não usaria, porque eram áreas que tinham sido abertas e que eram áreas de baixa aptidão. Então, nesse momento, o que a gente fazia era uma visita com o proprietário, esse aqui de chapéu é o proprietário, na fazenda dele, e ele ia indicando áreas que ele achava que tinham sido abertas, mas que ele achava que não ia efetivamente conseguir tecnificar o suficiente para ter alta produtividade, e com isso essas áreas voltariam para a reserva legal. Então, esse é um exemplo de uma área, aqui dentro da fazenda, a gente estava olhando essa é a área. Essa área tinha sido aberta há 3 anos atrás, isso foi uns 2 anos, daria 4 anos hoje, mas é uma área sem nenhuma aptidão agrícola. E essa área, então, ele decidiu para voltar para compor a reserva legal dentro da propriedade, em vez de comprar a área fora da propriedade. Então, esse foi um exercício bastante interessante. Todas essas áreas que estão em azul foram indicadas pelo proprietário para deixarem de ser agrícolas e vir fazer a complementação da reserva legal. Então, aquele déficit dele de
270 hectares, cai para 164 hectares. Aí, esse sim, ele compensaria fora da propriedade. É só para vocês verem a diferença das duas propriedades. Nessa área aqui, esse proprietário tinha 0,8 cabeças por hectare. O projeto está no 4º ano, a ocupação aqui está em 5,2 cabeças por hectare. Ele não tem nem gado para compor todo o pasto que está disponível para ele hoje, e ele tem a fazenda regular. Tá? Então, essa é a situação. Para as florestas, vocês viram que tem várias propriedades que tem muita floresta, isso aqui é uma propriedade de soja. Para as florestas, o que a gente fez? Nós entendemos lá com eles, nas várias visitas de campo, que eles entendem essa reserva legal como uma coisa muito ruim na propriedade. Por quê? Porque eles não conseguem usar em termos agrícolas e não conseguem ter nenhum benefício que eles consigam enxergar daquela floresta. Por quê? Porque é uma floresta que já passou por um monte de planos de manejo, de exploração de madeira, já passou por fogo, exatamente porque eles não tomam conta da floresta, a floresta queima periodicamente, etc., e fica essa briga, aquela coisa ruim dentro da propriedade. E aí a gente estabeleceu um programa, que foi um programa que está bastante interessante, que é o quê? Como isso está como reserva legal e permite manejo sustentado, nós estamos fazendo o enriquecimento dessas florestas definidas para reserva legal. Então, essa é uma das fazendas. É uma fazenda de soja, um médio produtor, que tem a sua floresta toda degradada e que nós estamos fazendo enriquecimento. O que é isso? Nós estamos pegando tantas as matas muito abertas e as um pouco mais fechadas, mas todas que já sofreram exploração, e estamos estabelecendo linhas e introduzindo espécies mesmo, dentro de uma metodologia, etc. O que a gente introduz? Tanto espécies madeireiras como frutíferas nativas, dentro da perspectiva da exploração econômica. Então, isso, para vocês terem ideia, não sei se alguém conhece, isso foi tudo baseado no potencial madeireiro da região, mas essas são as espécies que nós estamos plantando nas matas fechadas, vocês já ouviram falar de várias delas aqui, andiroba, ipê, mogno, etc. Um grupo de espécies para as áreas abertas, um grupo de frutíferas para as áreas fechadas e um grupo de frutíferas para as áreas abertas, para exploração dentro do sentido de manejo sustentável. Esse é uma das áreas, esse aqui é o presidente do sindicato, esse projeto está sendo feito junto com o sindicato rural. Na propriedade dele são 80 hectares, nós tínhamos uma dúvida de quantos hectares conseguiríamos para fazer isso experimentalmente. Nós precisávamos de uma demanda de 600 hectares para conseguir testar essa metodologia junto com eles. O próprio presidente do sindicato, chama Mauro Lúcio, é um cara de uma visão interessantíssima. Ele tinha dúvida se a gente conseguiria os 600 hectares. Fizemos uma reunião com os proprietários no campo, discutimos muito isso e conseguimos 1.400 hectares. Hoje o projeto não tem dinheiro para fazer a aplicação dessa metodologia que todos os proprietários querem. Tá? Essa é uma área aberta, isso é uma área de mata na Amazônia depois de um monte de exploração e um monte de fogo. Tá? E o que nós fazemos nessa propriedade? Algumas propriedades já têm a reserva legal, mas elas continuam com aquelas áreas de baixa aptidão agrícola que foram abertas, como esse caso aqui. Essa fazenda tinha acabado de ser aberta, tem uns 4 anos de abertura, e olha a área que foi aberta aqui para a pecuária. Um morro onde a equipe de tecnificação fala, isso eu não consigo tecnificar isso, porque não tem nenhuma característica, são áreas de baixa aptidão agrícola. Mas foram abertas porque, de novo, foi o fogo que abriu e não tinha como pedir por fogo. Você para nas áreas de baixa aptidão, pula elas, começa a pegar, não tem como fazer isso. Então, essa área está voltando para a complementação de reserva legal ou outros usos que não a pecuária. Então, nós estamos um projeto de plantar espécies aqui, agora plantar espécies para exploração madeireira, plantar espécies para frutíferas nativas e até plantio de espécies exóticas para exploração, já que ele já tem, quando tem, complementado. Na área agrícola, a tecnificação da pecuária. Então, o projeto é muito tranquilo. Qual que é a proposta do projeto? Reduzir em 50% a área agrícola das propriedades e aumentar em 4 vezes a produtividade dessa propriedade. Tá? Essa é uma outra fazenda. Olha que belíssima fazenda de pecuária. E essa área já foi
abandonada da pecuária e já está sendo revertida para outros usos. Nesse caso aqui, nós vamos fazer enriquecimento para madeira. Tá? Então, a tecnificação é 1 ano e meio de abandono. Olha o potencial de recuperação da Amazônia, né? E lá a tecnificação da pecuária, que é o mesmo exemplo. Esse é um exemplo que a gente tem em Minas, um pouquinho mais antigo. Essa é uma fazenda em Minas. Olha que bela fazenda. Vocês conseguem ver? Olha que pasto lindo, né? Quanto gado, né? Tem 3 cabeças de gado que vocês estão vendo aqui. Olha que pasto maravilhoso. Essa é a realidade da Mantiqueira, a realidade da Serra do Mar. A propriedade tem uma área de aptidão agrícola? Tem, está aqui. Inclusive, dá para ver que ela tem maior aptidão agrícola. Mas, por falta de planejamento agrícola e ambiental, ela tem um monte de áreas sem nenhuma aptidão, que acabam diminuindo a média da ocupação. E todos os processos erosivos, serviços ambientais, que foi já discutido. Essa propriedade a gente conseguiu convencer e fazem 4 anos que ela está no programa de adequação ambiental. Sem nenhum plantio, isso aqui, que parece que não tem potencial de recuperação nenhuma, sozinha, já virou isso aqui só com o isolamento da área. Inclusive aqui, isso para mim foi um susto. Logicamente está com baixa diversidade, precisa ser enriquecida, etc., mas a primeira ocupação foi essa. E aí nessa complementação da reserva legal, está com 5 anos de abandono, e lá em cima a tecnificação da pecuária. Tá? Então, isso que a gente está fazendo, isso tem um projeto bem pertinho da gente aqui, tem um projeto aqui em Campinas, foi o primeiro que a gente fez, era a mesma coisa, era a mesma realidade de pecuária aqui na Mantiqueira, então dá para ver aqui, quem conhece, aqui são as curvas de nível, né? Então isso aqui é um morro de pecuária de baixa produtividade, esse proprietário teve a visão. Ele começou com reserva legal, ele ficou tão animado que ele resolveu fazer também a área agrícola da propriedade, porque a pecuária dele estava tão ruim que ele falou, não quero parar de mexer com isso. E ele fez esse projeto, então, para madeiras, medicinais, melíferas e frutíferas nativas. Nós substituímos aquele pasto por 90 espécies de nativas. Está aqui só para vocês terem uma ideia, o projeto, a foto é de 2005, o projeto iniciou em 2007, terminou em 2011, são vários anos de plantio. Presta atenção nesse lago e aquele outro círculo. É isso aqui hoje. Tá com a foto de 2012, felizmente o Google atualizou a foto, para vocês verem de novo, era isso e é isso aqui hoje. Tudo com espécies nativas, dentro da perspectiva de exploração econômica. São 90 espécies, tanto para exploração de madeira a cada 10 anos. O sistema é esse, nós plantamos nesse sentido. São várias espécies de madeira e várias espécies medicinais. E qual que é a proposta? Com 10 anos eu colho as iniciais, planto médias. Com 20 anos, colho as médias, planto os finais e assim por diante. Aquela área de pastagem fica numa área de produção de madeiras de nativas de 80 espécies, dentro do conceito que cabe em reserva legal. Tá? Fizemos uma análise econômica disso, foi uma orientada do Ademar Romero, da Unicamp. Olha que interessante, ela comparou isso com laranja, com milho de alta tecnologia e a floresta manejada. Laranja, R$ 1.500 por hectare, o milho, R$ 563 por hectare, milho em alta tecnologia, e a reserva legal, ela fez 7 ciclos, a média dá 350, mas o último ano, R$ 470 por hectare. Se vocês olharem, sai de 188, chega a 470 sem nenhum decréscimo. Numa tendência completamente ascendente, quem está mexendo com madeira, construção, deve ter percebido isso, né? O preço da madeira só sobe. Então, essa é a perspectiva. Isso aqui já é, pelo menos, 3 vezes o rendimento daquele pecuarista, daquela pecuária que tinha nessa área. Tá? Então, para a área de reserva legal, ele vai explorar os 470. E esse proprietário, que além da área de reserva legal, fez a área agrícola, além dele ganhar os 470 com o manejo da reserva legal, ele ganha ainda R$ 300, porque ele está fazendo a compensação da reserva legal de um proprietário que não tem reserva legal. Na verdade, aqui ele está fazendo a compensação de uma usina de cana. Ou seja, a área dele, que ele ganhava em torno de 150, R$ 200 por hectare ano, hoje ele tira R$ 770 por hectare ano. Tá?
Então, essa é a perspectiva que a gente tem chamado de perspectiva econômica mesmo, dentro dessa possibilidade de integração de florestas com áreas agrícolas. E aí um comentário que a Ana fez, para a gente que trabalha com restauração, é muito claro o marco da aplicação do porquê que começa essa preocupação com área de preservação permanente, etc. É a lei de crimes ambientais. Então, isso é muito interessante. Isso é uma usina de cana, a gente trabalha fundamentalmente com usina. Até 97, ela praticamente não fazia nada. No momento que virou lei de crime ambiental, vocês podem ver o aumento que teve. E aqui parou de novo, por quê? Que vocês acham que parou? Discussão do Código Florestal. Para ver a importância dessa questão legal, não só para a política ambiental, mas para a política agrícola, a questão legal disso, né? Tem alguns exemplos que eu gostaria de mostrar. Esse exemplo da Colômbia, é um grupo bastante interessante da Colômbia. Isso é uma bacia em 1990, a mesma bacia em 2009. Um outro exemplo que vale a pena vocês conhecerem é um exemplo dessa fazenda. Hoje ela virou uma reserva natural, é aberta para visitação. Era pecuária no passado. Isso é a foto de 42. Presta atenção em alguns círculos que eu fui marcando aqui. Ela foi arrendada para cana, então ficou cana e pecuária, isso em 86. Ela começou um projeto de alteração do uso, a cana passando para a cana orgânica e a pecuária para o sistema silvopastoril. Essa é a foto de 99 e essa foto de 2007. A mesma propriedade. Aqui é essa área que tem essa ocupação de 4,5 cabeças por hectare por ano. Tá? E a cana é uma cana orgânica extremamente interessante. Então, são vários exemplos dessa possibilidade, aqui para vocês verem os dois, vários exemplos dessa possibilidade de integração de política agrícola com política ambiental. E eu tenho muita clareza, apesar de toda essa discussão do código, se nós não conseguirmos, podemos conseguir até melhoria desse código, mas se isso não tiver inserido dentro de uma mudança de política agrícola no Brasil, ou integração da política agrícola quanto à política ambiental, nós não vamos para lugar nenhum. Nunca vamos conseguir envolver um pequeno produtor que ganha R$150 por hectare por ano na área agrícola, falar que ele tem que plantar PP e tem que reservar reserva legal. Isso é praticamente impossível. Tem um exemplo que eu costumo usar. Se vocês forem em Pernambuco, na Associação de Produtores de Cana-de-Açúcar do Pernambuco, eu fui lá, me chamaram, e tem 12 mil associados na Associação de Produtores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco. Eu falei, meu Deus, isso é pelo menos 4 vezes mais do que tem em São Paulo, né? Eu falei, nossa, a cana em Pernambuco realmente é forte. Ele falou, não, mas peraí, Ricardo, são 12 mil associados. Desses 12 mil associados, 90% detém 10% da área. E 10% detém 90% da coisa. Eu falei, mas quem são esses pequenos que se associam voluntário, né, numa associação de produtores de cana? São assentamentos rurais. Lotes de até 5 hectares em Pernambuco que estão plantando cana-de-açúcar. Isso tem milhares de publicações falando que não é econômico o plantio de cana-de-açúcar nessa área. Isso nós conversamos. Ele falou, não é econômico, só que é a única alternativa que esses assentados têm para ganhar algum dinheiro. Ou eles abandonam a área ou produzem cana-de-açúcar. Essa é a política brasileira, a política agrícola brasileira. Obrigado. Queria agradecer, então, ao professor Jean Paul, à professora Ana Maria e ao professor Ricardo Rodrigues. E convidar vocês para o próximo debate a partir de amanhã. O convite, a inscrição pela internet está disponível para o próximo evento. É na quarta-feira que vem, às 17 horas, sobre economia verde. O conferencista é o professor Adamar Ribeiro, que o Ricardo acabou de citar. E, como debatedores, a gente tem a senhora Elke Constante, que ela é representante do Ministério do Meio Ambiente para Rio Mais 20, e o professor Carlos Teodoro Irigaray, né? Ele é jurista da Universidade Federal do Mato Grosso e trabalha no terceiro setor na Amazônia também. Tá? Muito obrigado.